Constelações familiares e o caminho da cura. Stefan Hausner 7. Um prefácio à constelação de sistemas sociais estabeleceu-se em numerosos países, no decurso dos anos 90, como um método de aconselhamento e terapia em muitas áreas, tais como escolas, presídios e na consultória política e organizacional, e encontra-se em permanente expansão. Se abstrairmos de sua introdução em clínicas psicossomáticas, essa abordagem continua praticamente desconhecida, e menos ainda aplicada, nas áreas da medicina somática e da psiquiatria. Nesses domínios a prática da constelação familiar é vista, no máximo, como um método de medicina alternativa, ao lado da homeopatia, da tradicional medicina chinesa e da acupuntura. No campo das curas alternativas, os profissionais da medicina tendem a incluí-la entre as práticas periféricas de caráter exótico ou mesmo esotérico. Enquanto o modelo médico-biológico das doenças continuar dominando a assistência médica financiada pelos seguros de saúde, e enquanto pesquisas cientificamente controladas sobre a eficácia dos métodos de cura forem exigidas como condição para a cobertura dos seus custos, pouco mudará nessa situação. Por esse motivo, prevê-se que a prática das constelações familiares com doentes continuará sendo, por mais algum tempo, o domínio de psicoterapeutas e de terapeutas estabelecidos, e que frequentemente só se recorrerá a ela quando os procedimentos da medicina usual, utilizados por longo tempo, não tiverem proporcionado o alívio dos sintomas. Coisa bem diferente ocorre nas clínicas psicossomáticas onde se aplica o método das constelações familiares e onde os pacientes o procuram e experimentam seus efeitos salutares. Atualmente já existe um certo número de pacientes que, antes de escolherem uma clínica psicossomática, se informam se ali se trabalha também com constelações familiares, dando preferência às clínicas que adotam essa prática. Bert Hellinger que, nos anos 80, inspirando-se em métodos pré-existentes de visualização espacial, tais como a Family Sculpting, escultura familiar, estabeleceu as bases dos padrões e estruturas de relacionamento com consistentes e existencialmente relevantes, bem como um método de trabalhar com constelações visando modificar esses padrões, logo se interessou por esse setor de aplicação da constelação familiar. Em seu trabalho ele chegou a compreensões absolutamente novas no tocante aos fatores contextuais e condicionantes de doenças, às diversas dinâmicas familiares que atravessam gerações, e ao enredamento de pessoas em destinos alheios, limitando suas possibilidades de vida e contribuindo para manter os seus sintomas. Seus procedimentos novos e altamente eficazes foram descritos em documentos como o Schicksal Wirkung quando o destino atua e a humildade cura, was in Familien Krankmachtung, o que faz adoecer nas famílias e o que cura, Schicksalsbungen bei Krebs, laços do destino no câncer, Die Grundfähigkeit, a força maior, Liebegrund, o amor à beira do abismo, in der Seele and die Liebe ruhen, tocar o amor na alma, etc. Desde então, muitos outros autores deram importantes contribuições à prática de constelações em casos de doenças. Já em 2002 Ilse Kutcher e Christine Schanfler publicaram o estimulante livro Was ist nur los mit mir? Krankheitssymptome und Familienstellen. O que está acontecendo comigo? Sintomas de doenças e constelações familiares, e nas revistas Praxis der Systemaufstellung, Prática das Constelações Sistêmicas, e Der Knowingfield, o campo ciente, apareceram inúmeros relatos de casos sobre formação de sintomas e constelações familiares. Como se justifica, então, um novo livro sobre o tema das constelações? O que há de especial neste livro? Stefan Hausner é um terapeuta que, depois de sua formação, inclusive em homeopatia, medicina chinesa tradicional, terapia crânio-sacral e radiestesia, acumulou uma vasta experiência e sólidos conhecimentos na aplicação dessas abordagens alternativas de tratamento. De modo especial refinou e aperfeiçoou durante esse tempo sua capacidade de percepção e seu poder de entrar em sintonia no encontro terapêutico e na percepção das condições físicas e anímicas de seus pacientes. Essas formas de medicina natural e de acesso aos enfermos e ao seu mundo, pelo fato de levar amplamente em consideração os aspectos energéticos e contextuais, assemelham-se muito mais às constelações familiares do que os padrões de tratamento da medicina clínica. Em inúmeros seminários Stefan Hausner conheceu e aprendeu a valorizar o trabalho de Bert Hellinger.
Suas próprias orientações básicas e suas atividades profissionais continuaram a estimular nele um especial constelações familiares e o caminho da cura. Stefan Hausner 8 interesse pela forma como Ellinger abordava os sintomas e as doenças. Os seminários de constelações, que logo começou a oferecer pessoalmente, orientaram-se desde cedo para esse domínio. Até o momento ele já realizou 700 seminários de constelações. Embora mantenha seu consultório particular em tempo parcial, ele pertence hoje ao pequeno grupo daqueles que podem denominar-se consteladores profissionais, ou, se quisermos evitar essa palavra pouco comum, terapeutas sistêmicos com enfoque fenomenológico. Atualmente ele já é considerado no país e no exterior como um especialista, se não como especialista em constelações de sintomas e doenças. A orientação e o direcionamento de Hausner no trabalho clássico das constelações inaugurado por Bert Hellinger permanecem inconfundíveis. Ao mesmo tempo ele desenvolveu ao longo dos anos, com cunho nitidamente pessoal, novas ideias condutoras, ênfases, conexões e procedimentos para a prática de constelações familiares com enfermos. Seu trabalho com doentes inicia-se muitas vezes, depois do esclarecimento da questão, com uma constelação do sintoma. São posicionados representantes para o sintoma ou doença, e para o paciente. Por meio dos representantes, Hausner e os pacientes recebem indicações sobre possíveis conexões relevantes entre as enfermidades e o comportamento do paciente, por um lado, e acontecimentos, padrões básicos de relacionamento e, frequentemente, dinâmicas familiares ocultas, por outro. Tais padrões já foram denominados invisible loyalties, lealdades invisíveis, no início dos anos 80 pelo terapeuta familiar húngaro-americano Ivan Bozor-Menei-Nagy. Em seguida, Hausner introduz nas constelações representantes dos pais do paciente, mais raramente, de familiares de gerações anteriores. Seus procedimentos visam frequentemente ao abandono ou à devolução, pelo paciente, de sentimentos, missões ou participação em destinos alheios que ele adotou em lugar de seus pais ou outros antepassados, por força do amor de vinculação. Seus procedimentos visam também a liberação de anseios e necessidades infantis, bem como estimular os recursos próprios do paciente. O livro dispensa em larga medida questionamentos teóricos e discussões sobre a origem das enfermidades ou sobre as características e os efeitos do procedimento terapêutico. O lema de Hausner parece ser este: deixe que a constelação fale por si mesma. Atente para minha prática e faça dela uma imagem pessoal. Em vez de explicar, ele deixa que o leitor interessado participe das constelações como se estivesse presente e mostra, com o auxílio de numerosos exemplos e transcrições de casos tocantes, que mudanças podem ser conseguidas e que procedimentos podem revelar-se eficazes para dissolver ou aliviar os sintomas ou para facilitar ao paciente o modo de lidar com eles. O leitor sente-se emocionalmente envolvido nos acontecimentos e pondera-os em comparação com as suas próprias experiências. Como Hausner relata, numa linguagem compreensível e unívoca, o que acontece nas constelações, a leitura do livro é também apropriada para as pessoas envolvidas. Muitos que leram o manuscrito comentam que não conseguiram abandonar a leitura. Eles vivenciaram, repetidas vezes, semelhanças com sua própria maneira de lidar com os sintomas e com suas experiências de relacionamento, e perceberam em suas próprias reações anímicas o efeito das frases liberadoras, beneficiando-se das constelações, por assim dizer, de carona. As numerosas transcrições literais e descrições de constelações são acompanhadas por relatos posteriores dos pacientes, ricos em informações e geralmente confirmando os efeitos delas. Como esses relatos foram, em parte, solicitados por Stefan Hausner e obtidos em prazos diferentes após o seminário, poderiam ser interpretados como expressões desejadas e por essa razão não valem como atestado de uma eficácia geral das constelações para doentes. Eles mostram, contudo, em que medida e por quanto tempo o que acontece nas constelações emociona e envolve os pacientes, e atestam que eles frequentemente atribuem a esse trabalho um papel importante na melhoria de suas relações e também na remissão dos sintomas. Em alguns casos transparece certo orgulho pelo êxito, por exemplo, algumas pacientes afetadas pela doença intestinal de Crohn,
que no campo médico não é incluída entre aquelas que possuem um condicionamento psicossomático, manifestaram, após as constelações, melhoras dificilmente críveis, mas confirmadas por médicos. Não obstante, as afirmações do autor nunca soam como apologéticas ou arrogantes. Stefan Hausner organizou os exemplos de tal maneira que os efeitos variáveis e a configuração das doenças e dos sintomas dos pacientes são associados a determinados envolvimentos, configurações e dinâmicas familiares. Assim, por exemplo, certos sintomas e doenças são associados a diversos acontecimentos e condições que provocaram nos pacientes a perda da vinculação com a família ou a insegurança quanto a essa vinculação, ou a dinâmicas de culpa ou de destinos trágicos na família. As constelações de Hausner são inteiras, bonitas e simples, e justamente por esses traços manifestam a constelações familiares e o caminho da cura. Stefan Hausner 9 profundidade e a força do seu trabalho, bem como a sua compaixão por pessoas doentes. Esse é, no melhor sentido, um trabalho da alma, e estou certo de que este livro será bem recebido por muitos colegas e pessoas envolvidas. Quando falo do seu trabalho, estou consciente, ao mesmo tempo, de que a constelação familiar consiste sempre num acontecimento coletivo e criador, e numa constante entrega a um processo que não pode ser determinado de antemão. Via Slosh, maio de 2008. Gunther Weber. Constelações familiares e o caminho da cura. Stefan Hausner 10.2. Prefácio. A edição brasileira alegra-me que este livro já esteja acessível a todos os médicos, terapeutas e também pacientes que estejam em busca de possibilidades de solução e de conexões sistêmicas em casos de doenças. Aos numerosos colegas consteladores no Brasil, desejo êxito em assimilar as experiências acumuladas e em refiná-las e expandi-las por meio dos seus próprios conhecimentos, de modo que possamos aproximar-nos do objetivo comum de proporcionar um espaço adequado ao trabalho com a medicina holística, em benefício dos pacientes. Um agradecimento especial é dirigido à doutora Dagmar Ramos, de Goiânia. Ela se empenhou muito pelo aparecimento deste livro em língua portuguesa e efetuou os contatos necessários nesse sentido. Agradeço também a Newton A. Queiroz pela cuidadosa e sensível tradução, e a Ricardo Riedel pela inclusão deste livro no programa da editora Cultrix. A todos os leitores desejo que a leitura deste livro resulte em bênçãos para eles e para suas famílias. Stefan Hausner, Segsdorf, Alemanha, janeiro de 2010. Constelações familiares e o caminho da cura. Stefan Hausner 11.3. Observações preliminares. A causa última do remédio é o amor. Paracelso. A constelação familiar, como um método de aconselhamento e terapia, desenvolveu-se e expandiu-se, no decurso dos últimos 15 anos, em muitas áreas profissionais. Ao lado da adoção desse método em organizações e escolas, as constelações sistêmicas com doentes ampliam as possibilidades de uma ação salutar no domínio da medicina. A consideração de envolvimentos sistêmicos transgeracionais e de conexões com dinâmicas familiares projeta uma nova luz sobre a saúde e a doença, e as luzes obtidas em constelações de doenças e sintomas possibilitam um enfoque mais integral da pessoa doente. Um casal de médicos atuantes em certa clínica comentou, após participar de um trabalho de constelações em grupo para doentes: é impressionante com que clareza as constelações sistêmicas com doentes podem revelar conexões transgeracionais entre as doenças e os acontecimentos traumáticos nas famílias de origem dos pacientes. Isso nos permite supor que aí reside um importante potencial de apoio médico, e é evidente que até o momento, no contexto da assistência médica, não se prestou uma atenção suficiente à busca dessas conexões. O presente livro é dedicado a esse potencial de recursos de cura que reside na utilização do método das constelações familiares para doentes. Nesse intuito, ele é dirigido não somente a todos os grupos profissionais atuantes no campo da medicina, tais como médicos, psicoterapeutas, profissionais da cura, consteladores sistêmicos, mas também aos pacientes envolvidos e a todos os interessados, mesmo que destituídos de conhecimentos prévios. Para estes últimos apresento no início deste livro uma breve introdução aos fundamentos das constelações familiares. Os que quiserem estudar mais a fundo a constelação familiar e outras formas de constelação poderão consultar as obras básicas listadas nas indicações bibliográficas.
Este livro nasceu da perspectiva de minhas experiências profissionais e reflexões pessoais. Os exemplos escolhidos foram extraídos dos grupos de constelação para doentes, que dirijo há 15 anos. Note-se que os diagnósticos mencionados foram tomados das declarações dos pacientes, e que provavelmente nem todos resistiriam a um exame clínico mais acurado. Espero que o leitor não se incomode com a convenção que adotei de narrar os exemplos na primeira pessoa. Ela foi escolhida para ressaltar que este é apenas um procedimento entre muitos possíveis no contexto da utilização de constelações familiares, e não pretende ter validade universal. Para preservar o caráter anônimo dos pacientes de grupos de terapia cujos casos são relatados, o tratamento é geralmente adotado. Essa prática é manida nos relatos de casos. O objetivo deste livro é proporcionar ao leitor uma visão do potencial salutar das constelações sistêmicas com doentes. Com essa abordagem entramos num campo novo e amplo. Muitos domínios são mantidos deliberadamente fora de consideração, e muitos aspectos ainda precisam ser ponderados e elaborados. Meu propósito é deixar que os exemplos de casos escolhidos para a parte principal do livro falem por si mesmos. Como observadores dos seminários, os leitores terão a possibilidade de participar das histórias e dos processos de constelação dos pacientes. Dessa maneira poderão conhecer as dinâmicas que atuam nas famílias e estão potencialmente associadas às doenças, e eventualmente entrar em contato com determinadas atitudes capazes de gerar efeitos salutares. Nesse particular, o livro encerra também um potencial de autoajuda. Outro propósito deste livro é conceder a palavra aos próprios pacientes. Quando eles, por iniciativa própria, me forneceram informações de retorno, incentivei-os a consignar por escrito suas experiências e impressões para saber se, quando e como, em seu modo de ver, a participação no grupo de constelações os ajudou. Esses comentários foram, quanto possível, reproduzidos textualmente. Discrepâncias eventuais entre o meu relato da constelação e as descrições dos pacientes explicam-se pelas diferenças entre as percepções, lembranças e interpretações dos acontecimentos ou de seus efeitos. Constelações familiares e o caminho da cura, Stefan Ausner 12 para facilitar a leitura, nas designações gerais como o paciente ou o cliente adotou-se na escrita a forma masculina, salvo especificação em contrário. Em vários exemplos, em vez da forma representante do pai ou representante da mãe, consta apenas pai ou mãe. Quando um representante, no decurso da constelação, foi substituído por outro representante ou pelo próprio paciente, isso é expressamente indicado. Para começar, algumas palavras pessoais sobre a minha evolução profissional. Minha primeira aspiração profissional foi a de tornar-me um biólogo, e eu pretendia atuar na área de pesquisa de comportamento ou na proteção ambiental. Meu interesse passou a concentrar-se, porém, no ser humano e em seu ambiente social, e pensei em seguir uma profissão médica. Durante a formação em enfermagem tomei a decisão de estudar medicina. Contudo, como já tinha me ocupado, no contexto da proteção ambiental, com a autorregulação de sistemas, a medicina convencional perdeu o atrativo para mim. Minha busca por procedimentos ecológicos levou-me à tradicional medicina chinesa, e por meio da medicina natural encontrei finalmente acesso à homeopatia. Fascinava-me o princípio da semelhança, base da homeopatia, e sobretudo o fenômeno instantâneo que ela igualmente conhece. Ele revela que o corpo tem a capacidade de reestruturar-se instantaneamente mediante um impulso curativo correspondente, e que até mesmo fortes sintomas e quadros de doenças podem regredir em pouco tempo. A capacidade do corpo para uma remissão espontânea marcou minha busca por uma ação curativa, apesar de minha convicção de que o fenômeno da cura vai além de nosso alcance, sempre me preocupei com a otimização de projetos integrais de tratamento. Na homeopatia eu sentia dificuldade para encontrar a medicação adequada dentro do repertório, e também me incomodava a dependência com relação a remédios. Devo a meu sogro, K. J. Eich, o acesso à radiestesia médica. Em seu consultório aprendi não apenas a testar remédios homeopáticos para os pacientes, mas também a identificar no corpo deles zonas de perturbação. Esse método de sintonização é para mim até hoje uma base essencial no trabalho com as constelações.
Com a aprendizagem desses métodos de teste comecei a entender os processos de cura como fenômenos de ressonância e de campo. Meu ideal passou a ser, progressivamente, que o médico ou curador se torne ele próprio um remédio no sentido homeopático e que, por meio de sua presença no paciente, precipite as mudanças. O terapeuta é um catalisador da mudança curativa no paciente. Não é ele que cura, mas ele cria condições para que alguém se cure. A busca constante de métodos eficazes de tratamento levou-me a Bert Hellinger num seminário de constelações. No trabalho com doentes, vivenciei Bert Hellinger como alguém que, sem a ajuda de remédios, por meio de sua percepção, de seu ser e de sua ação, tinha o poder de desencadear processos curativos em pacientes. Meu sentimento foi o de ter encontrado o que buscava. A partir do estudo da tradicional medicina chinesa e da patologia dos humores da Grécia Antiga, em cujos modelos de pensamento a doença é vista como perturbação de uma ordem, não me era estranha a conexão entre saúde e ordem. Assim ficaram rapidamente claras para mim as compreensões de Bert Hellinger sobre as ordens do amor nos sistemas humanos e sua potencial importância no contexto da medicina. Pela aplicação do método das constelações aos doentes, evidenciou-se de imediato que não se pode exercer uma medicina integral sem a inclusão da família ou do ambiente social relevante do paciente. Hoje o trabalho de constelações com doentes tornou-se a principal atividade de prática profissional diária. Note-se que esse procedimento não é um método autossuficiente. Ele constitui a pedra fundamental num modelo integral de tratamento ou de terapia. O constelador é um assistente do médico ou do terapeuta, e não tem a intenção de substituir os seus métodos de tratamento e de aconselhamento. Contudo, principalmente quando procedimentos usualmente eficazes não proporcionam o resultado desejado ou esperado, olhar para o quadro de fundo multigeracional da família abre novas possibilidades adicionais. A pedra fundamental para o trabalho das constelações com doentes, e consequentemente também para este livro, foi colocada por Bert Hellinger. Sem o seu valioso apoio eu não teria ousado aplicar diretamente ao trabalho com pacientes as luzes obtidas a partir das constelações familiares. Com uma gratidão especial sinto-me ligado a ele como um professor e amigo. Participação essencial neste livro tiveram os numerosos pacientes que confiaram em mim e de cujas crises de vida e de enfermidade pude participar e aprender. Isso faz com que também me sinta muito ligado a eles. Entre os numerosos amigos e colegas, meu especial agradecimento é dirigido ao Dr. Gunther Weber. Sem o Constelações Familiares e o Caminho da Cura, Stefan Hausner III e seu apoio este livro não teria chegado à sua forma atual. Nosso intercâmbio altamente estimulante proporcionou, na medida do possível, uma afinação entre os conceitos da medicina convencional e os da medicina natural, e contribuiu de modo especial para o advento deste livro. Foi também enriquecedora a leitura das publicações já existentes sobre o trabalho das constelações com doenças e sintomas. Peço que o leitor releve o fato de eu não tê-las sempre mencionado no texto, e o remeto ao índice bibliográfico em anexo. Este livro não teria surgido sem a confiança dos numerosos colegas internacionais e o empenho desinteressado de seus tradutores. Quase todos os exemplos escolhidos foram tirados dos seminários de terapia e de aperfeiçoamento que eles cuidadosamente prepararam e ajudaram a conduzir. A muitos deles sinto-me ligado por laços de amizade. Meu agradecimento especial a Carlos Bernoulli, Tio Bousman, Annelise Boutelier, Mikhail Burjachel, Luiz Fer Camarra, Carola Castilho, Vicente Cuevas, Mireia Darder, John Garriga, Silvia Cabelca, Sonja Krener, Ed Lynch, Alfonso Malpica e Angélica Olvera, Tanja Mayburg, Silvia Miclavez, Ingala Robu, Sheila Saunders, Dari Susterman, Jan Jacobson e Bibi Schroeder, John e Susan Felder. Agradeço também a Margit e ao Dr. Michael Franz, que acompanha o início do projeto. Wolfgang Taxer proporcionou sempre um ouvido acolhedor às minhas perguntas e ajudou na tradução das citações em línguas estrangeiras.